Olá, futuros sargentos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o Professor Bomba e estou hoje aí com vocês, pessoal, para mais uma aula focada aí na ESA, tá bom? Essa já é a nossa 9ª aula, tá bom, galera? E a gente vai chegando aí focada na ESA. Vamos falar hoje sobre progressões aritméticas e progressões geométricas, baseado em algumas questões que já caíram na ESA, tá certo? E outras que eu achei interessante estar colocando aí para vocês, tá bom? Então, galera, você que curte, você que compartilha, muito obrigado mesmo, tá bom? Muito bem, galera. Então vamos lá. A gente tem o seguinte, ó. A nossa primeira questão diz isso. Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e o 11º termo é 45. Pode-se afirmar que o sexto termo é igual a... Então, nota, ele deu aqui o seguinte, galera. Ele deu aí, ó, o primeiro termo, ou seja, ele disse quem é A1, tá? Então, vamos botar aqui, ó, A1, tá informando que é quanto? 5, a gente chama o primeiro termo de A1, tá? Informou aí, ó, que o 11º termo é 45, ou seja, A11 é igual a 45, tá bom? Aí ele quer saber o sexto termo, tá? Qual vai ser o valor do sexto termo aí, ó? Ou seja, A6. Não sabe, vou chamar o quê? Vou chamar de x, perfeito? Se você não tem muita familiaridade, tá bom? Com essa parte aí de progressão aritmética, progressão geométrica, vai lá no canal. Eu vou deixar aqui o linkzinho, tá certo? Para você ir nas aulas básicas de matemática, para você ganhar aí, tá certo? Mais experiência com o assunto, para você melhorar aí nesse assunto, tá bom? Então, caso você não entenda muito bem, eu recomendo que você vá nas aulas básicas e assista, tá certo? Que pode ter certeza, isso vai dar uma força muito grande aí para vocês entenderem melhor esse assunto, tá bom? Então, muito bem, galera. Aqui, ó, a gente tem esses elementos e ele está querendo A6. Como que a gente vai fazer isso? Perceba só. A gente tem o seguinte, ó. A fórmula do termo geral, ou seja, para você achar qualquer termo de uma progressão aritmética é essa, ó. AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, para você achar qualquer termo, a gente usa essa fórmula, tá bom? Mas para achar qualquer termo, a gente precisa saber quem é a razão, ou seja, o elemento que está sendo incrementado termo a termo para produzir outro elemento, tá bom? Então, ó, a gente vai achar a razão através aí do A11, porque ele informou quem é A11. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai fazer o seguinte, no lugar de AN, eu vou colocar aqui A11 vai ser igual ao primeiro termo, que é quanto? 5, mais n, que é quanto? 11, menos 1 vezes a razão, perfeito? Agora, pessoal, A11, ó, a gente sabe que é 45, então no lugar do A11, eu vou botar quanto? Eu vou botar 45, tá? Então vamos lá, aqui eu vou colocar 45, que vai ser igual a 5, 11 menos 1 é 10, então vai ficar 10 vezes R, que dá 10 vezes a razão, perfeito? Ó, o 5 está positivo, passa para o outro lado o quê? Negativo, na verdade, então vai ficar 45 menos 5 igual a 10 vezes a razão. 45 menos 5, galera, é igual a quanto? É igual a 40, que é igual a 10 vezes a razão. 40 vai ficar dividido por 10, então esse vai ser o valor da razão. A razão vai ser igual a 4. Muito bem, galera. Agora que a gente sabe a razão, fica fácil de saber quem vai ser o sexto termo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para estar achando aí o nosso sexto termo? Ó, a gente vai fazer o seguinte. O A6, que eu quero achar, vai ser igual ao A1, que é quanto? 5, mais n, que é 6, menos 1, vezes a razão, que agora a gente sabe que é quanto? 4. Dessa maneira, fica facílimo achar quem vai ser o A6. Resolve o que está dentro do parênteses primeiro, efetua a multiplicação e soma com 5, tá bom? Então, ó, a gente tem o seguinte. A6 vai ser igual a 5. 6 menos 1 é quanto, galera? É 5 vezes 4. A6 é igual a 5 mais 5 vezes 4, 20. Isso quer dizer que A6 vai ser igual a 25, perfeito? Então, a nossa resposta correta vai ser a letra C, ok? Então, nota, isso aí foi uma questão que já caiu na ESA, tá? Fiquem ligados, porque isso pode cair novamente, tá bom? Então, galera, pode ter certeza, você se preparando aqui com a gente, com Aprenda a Calcular, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Com certeza, você vai detonar geral as questões da ESA, tá bom?
a progressão aritmética 73, 69, 65, para que a soma dos seus termos seja negativa, é? Então nota só, gente, ele está dando uma progressão aritmética e essa progressão aritmética ela é decrescente, ou seja, ela vai diminuindo, termo a termo ela vai diminuindo. Ele quer saber quantos termos dessa progressão vão ter que ser escritos para quando eu pegar todos eles e fizer a soma, eu obter um número negativo. Então, qual o menor número de termos que eu vou ter que escrever para quando pegar toda essa soma, essa quantidade de termos ser negativa, tá bom? Então, vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa saber qual a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Ó, a soma dos termos de uma progressão aritmética é dada pelo quê? É dada pelo primeiro termo mais o último termo multiplicado pela quantidade de termos, tá certo? Tudo isso, pessoal, vai ficar dividido por quanto? Dividido por 2, ok? Aí, galera, eu tenho o seguinte, ó, a soma dos termos, tá? Eu sei que tem que ser o quê? Menor que zero, né? Porque ele quer o menor valor para isso aqui ficar negativo. Então, ó, a soma dos termos, como é essa expressão toda, vou dizer que isso aqui é menor do que zero, tá? Isso aí vai ter que ser menor que zero. Então, como é que vai ficar? Ó, a gente tem o seguinte, galera. O primeiro termo é igual a quanto? A 73. O problema é que a gente não sabe quem é o AN, tá? Então, onde que eu vou buscar o valor de AN? Porque se eu tiver uma equação com duas variáveis, fica difícil achar o valor dessa variável, tá bom? Então, a gente vai ter que dar um jeito de deixar nessa inequação apenas uma variável. E a forma de fazer isso vai ser pela fórmula do termo geral da progressão aritmética. Ó. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a fórmula do termo da progressão geométrica, que é quem? AN é igual a 1, que eu sei que é quanto? 73, mais n, que é o que eu quero achar, né? Menos 1, vezes a razão que eu sei, ó. Qual é? A razão é menos 4, porque a progressão vai diminuindo termo a termo 4 unidades, tá? Então, ó, aqui vai ser menos 4, tá bom? Então, vai ficar multiplicado por menos 4. Ó, quem vai ser o meu AN, galera? AN vai ser igual a 73, menos 4 vezes n dá menos 4n, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Ó, ajeitando aqui vai ficar AN, que é igual a 73 mais 4, 77, menos 4n, perfeito? Muito bem, galera. Então, aqui ó, a gente tem o nosso AN, tá certo? No lugar do AN lá, eu vou botar 77 menos 4n. Dessa maneira, a minha equação só vai ter o n, que é justamente a quantidade de termos aí que eu preciso achar para essa inequação ser negativa, tá certo? Ou seja, para essa soma ser negativa. Então, ó, no lugar do AN, eu vou botar 77 menos 4n, isso está multiplicado por n. Tudo isso está dividido por 2 e tem que ser menor do que zero, perfeito? Agora, ó, eu vou pegar aqui e vou somar 73 mais 77, ó, que dá quanto? 150 menos 4n, tá certo? Tudo isso está multiplicado por quem? Por n. E isso tudo está dividido por 2, lembrando que tem que ser menor que zero. Nota que eu tenho uma multiplicação, então eu posso ó, dividir 150 menos 4n por 2, tá bom? Então eu posso dividir aqui ó, esses termos aqui por 2, já que existe uma multiplicação entre esses dois termos aqui, tá? Então 150 dividido por 2, eu fico com 75, menos 4n dividido por 2 dá menos 2n, vezes n, isso é menor do que quem? É menor do que zero, tá? Então, nota, dividir por 2. E aqui, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, presta bem atenção agora nesse raciocínio, tá? Eu tenho uma multiplicação e o resultado dessa multiplicação vai ser menor do que zero. Ou seja, o resultado dessa multiplicação vai ser um número negativo. A gente sabe que numa multiplicação, para dar menos, um valor tem que ser mais e o outro tem que ser menos, porque mais com menos dá menos, tá bom? Eu sei que a quantidade de termos é positiva, ou seja, n é um valor positivo. Quer dizer, então, pessoal, que esse valor todo aqui vai ser negativo, tá bom? Então, esse valor todo é negativo. Quer dizer, então, que 75 menos 2n tem que ser menor do que zero, tá? Aí a gente fica com menos 2n menor que 75 está positivo, passa para o outro lado negativo. Multiplicando aqui por menos 1, observa só quanto é que eu vou ficar. Ó, vou escrever aqui em cima agora.
aqui eu vou ficar com o seguinte, vai ficar 2n, o que era menor passa a ser maior, e o menos 75 ele fica positivo, tá? Quer dizer que n vai ser maior que 75 dividido por 2, n tem que ser maior que 37,5. Então, pessoal, para a gente ter aí uma soma negativa, a quantidade de termos tem que ser maior que 37,5 termos. Ou seja, seria 37 termos e meio, coisa que vocês devem estar achando estranho, já que a quantidade de termos é um número inteiro. Então, qual vai ser a menor quantidade de termos aí que eu vou escrever na minha sequência para que eu tenha uma soma negativa? A menor quantidade de termos vai ser letra E, 38 termos, tá bom? Então, essa vai ser a resposta aí, letra E, perfeito? Muito bem, galera, vamos lá para mais uma questão. Temos uma progressão aritmética de 20 termos, onde o primeiro termo é igual a 5. A soma de todos os termos dessa progressão aritmética é 480. O décimo termo é igual a... Então, nota, vamos lá fazer o nosso resuminho. Olha só, ele está dizendo aí que são quantos termos? 20 termos. Então, ó, a quantidade de termos aí, ó, que é n, está dizendo que é 20 termos, tá? O primeiro termo, ou seja, A1, ele informa que é igual a 5, perfeito? E a soma, pessoal, desses termos, ó, ou seja, desses 20 termos, ele diz que é igual a 480. O que a questão está pedindo? A questão está pedindo aí o décimo termo, tá? Ou seja, quem vai ser o valor de A10, ok? Então, vamos achar aí o valor do A10, tá? A gente vai usar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, ó. Então, a soma de quantos termos aqui, pessoal? De 20 termos. Vai ser igual ao primeiro termo, que ele deu, que é quanto? 5, mais o 20º termo, tá certo? Que ele não deu. Então, vou botar aqui, ó, A20, que ele não deu, vezes a quantidade de termos, que é quanto? 20, não é? Tudo isso, pessoal, está dividido por quanto? Tudo isso está dividido por 2, perfeito? A soma dos 20 termos, ó, ele deu. Qual é a soma dos 20 termos? 480, não é? Então, a gente tem que 480 é igual a... Ó, vou dividir esse 20 por esse 2, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, 5 mais a 20. 20 dividido por 2 dá 10. Então, vai ficar multiplicado por 10. Isso aqui vai ficar 480. 10 vezes 5, fazendo aqui a propriedade da distributiva, ó, 10 vezes 5, 50. 10 vezes a 20 vai dar 10 a 20, perfeito? O 50 está positivo, vai passar para o outro lado, negativo, não é isso? Então, ó, 480 menos 50, isso vai ser igual a 10 vezes o A20 que eu quero achar. Galera, 480 menos 50 dá quanto? 430, que é igual a 10 vezes A20. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo, não é? Então, ó, vai passar aqui dividindo, isso vai ser igual ao 20º termo. Simplifica que simplifica. A gente tem 430 dividido por 10, que dá quanto? 43. Então, galera, a gente agora sabe qual é o 20º termo da sequência, tá bom? Dessa maneira, a gente consegue achar a razão e depois de achar a razão, a gente acha o 10º termo, perfeito? Então, bora lá. Bem calminho aqui, como que a gente pode fazer? Ó, eu tenho que o 20º termo, tá? O A20, vai ser igual ao primeiro termo, que é quanto? 5, mais n, que é 20, menos 1, vezes a razão que eu quero achar, tá? O A20 a gente acabou de achar que é 43, então vou botar 43 é igual a 5, mais 20 menos 1, que é quanto? 19 vezes a razão. O 5 está positivo, passa para o outro lado o quê? Negativo, isso é igual a 19 vezes a razão. 43 menos 5, galera, é igual a quanto? 38, que é igual a 19 vezes a razão. 38 vai ficar dividido por quanto? Por 19, isso é igual a razão. Quer dizer, então, pessoal, que a razão vai ser 38 dividido por 19, que é igual a quanto? É igual a 2, tá certo? Então, a gente já sabe a razão. Para achar o A10 agora é bem tranquilo, pessoal. Quem vai ser o valor do A10? Basta aplicar novamente o termo geral aqui, tá? A10, que é o que eu quero achar, vai ser igual ao primeiro termo, que é quanto? 5, mais n menos 1, e n é 10, menos 1 dá 9, né? Vezes a razão, que é 2, tá? Então, ó, A10 é igual a 5 mais 2 vezes 9, que dá quanto? 18, quer dizer que o A10
vai ser igual a 5 mais 18, que é quanto? 23, perfeito? Então, resposta correta, ó, letra D, tá bom? E veja, pessoal, que não é tão complicado. É fundamental você ir para a prova da ESA sabendo a soma dos termos de uma progressão aritmética e a fórmula do termo geral. Mas também é importante vocês saberem aí sobre progressão geométrica, tá bom? Então, eu vou fazer um exercício agora de progressão geométrica para vocês ficarem ligados aí. Dessa maneira, eu tenho certeza que vocês vão realizar o sonho de vocês de serem sargentos aí das nossas Forças Armadas, tá bom? Então, bora lá, galera. Vem comigo aí para a gente estar vendo agora a progressão geométrica. Se cada coelha de uma colônia gera 3 coelhas, qual o número de coelhas da 7ª geração que serão descendentes de uma única coelha, tá? Então, olha só, vamos dizer que aqui é uma coelha, tá bom? E cada coelha, certo? A partir aqui da primeira, ó, eu vou ter aqui essa primeira geração que vai gerar o quê? 3 coelhas, tá certo? Isso aqui é a minha primeira geração. A segunda geração, pessoal, a gente vai ter que cada coelha dessa vai gerar novas 3 coelhas, tá certo? Então veja aí, ó, que a gente vai ficar com, ao todo aqui, quantas coelhas? Ao todo eu vou ter 9 coelhas, tá certo? Então perceba, eu tive uma coelha, depois 3, depois 9. Se eu fizer aqui a terceira geração, pessoal, se eu for para a terceira geração, eu vou encontrar ao todo aqui 27 coelhas, tá certo? Então, a terceira geração eu vou ficar com 27 coelhas. E assim sucessivamente, tá? O que a gente precisa prestar atenção e analisar é o seguinte, ó. Ele está querendo saber quantos coelhos vai ter na 7ª geração, tá? Então, nota que o número de coelhos é dado por essa sequência, ó. Eu começo com 1, depois vou para 3, depois para 9, depois para 27, se continuar, ó, 81, 243 e assim vai. Perceba que em vez de estar somando, agora ó, eu tenho que um termo vai aí suceder o outro pela multiplicação por 3, tá certo? Então, ó, quando eu faço 3 vezes 3, eu tenho quanto? 9. 9 vezes 3 eu vou ter quanto? 27. Então, a gente diz que isso é uma progressão geométrica porque essa sequência ela é regida por uma multiplicação. E o número que a gente usa para multiplicar a gente chama de razão, que nesse caso é 3, tá bom? Então, o que vocês precisam saber com relação a essa questão? A fórmula do termo geral da progressão geométrica, tá? Que é o seguinte, ó, a gente tem que AN vai ser igual a A1 vezes Q, que a gente chama de razão, elevado a N menos 1. Nesse caso, ele está querendo saber, pessoal, quem vai ser aí, ó, quantos descendentes vão ter na 7ª geração. Então, ele está querendo saber o A7, quanto é que vai ser. Então, vai ficar A1, que é 3, vezes Q, que é a razão que também é 3, elevado a N, que a gente está colocando aqui, que é 7, menos 1. Então, com esse cálculo, eu acho aí o número de descendentes na 7ª geração, tá certo? Então, vai ficar o seguinte, ó, A7 é igual a 3 vezes 3 elevado à sexta. Pessoal, quanto é 3 elevado à sexta? Ó, aqui eu tenho 3 elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Se eu multiplicar isso aqui de novo por 3, pessoal, ao todo aqui eu vou encontrar quanto? Isso aqui vai ficar igual a 729, tá? Então, eu tenho que A7 vai ser igual a 3 vezes 729. Se a gente fizer esse cálculo aqui de 729, eu vou achar o todo aqui que o meu A7 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2.187, perfeito? Resposta correta, letra C, tá bom? Então, galera, essa foi uma questão aí de progressão geométrica. Fiquem ligados também. Geralmente na prova de vocês cai progressão aritmética e soma dos termos progressão aritmética, mas também pode cair progressão geométrica, tá? Então, futuro sargento, fica ligado. Eu tenho certeza que você vai alcançar seu sonho. Você está acompanhando aqui o nosso canal. Você está fazendo exercícios com certeza na sua casa, tá certo? Mas fica ligado, tá? Então, pega essas questões, refaça de novo, porque essa com certeza é a melhor maneira para vocês estarem se preparando, tá bom? E eu tenho certeza, daqui a mais um pouquinho, quando a prova chegar, você vai estar preparado, tá bom? Galera, foi um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que curte e compartilha o canal. Eu agradeço a todos que estão aí curtindo, tá certo? Que tá dando essa força aí para Aprenda a Calcular.
Muito obrigado mesmo e tamo junto na missão. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!